Heráclito, Parmênides, Demócrito versus conhecimento sobre o ser. Aqui nós temos alguns pensadores que refletiram sobre a ontologia, sobre essa grande preocupação com o ser. Um deles foi Heráclito, outro foi Parmênides e outro Demócrito. Heráclito considerava a natureza, mundo, a realidade, um fluxo perpétuo, o escoamento contínuo dos seres em mudança perpétua. O que significa isso? Ele via que tudo estava em movimento. Tudo era um fluxo, como se fosse um rio. O rio, ele é permanente, ele corre permanentemente. Dizia Heráclito, não podemos banhar-nos duas vezes no mesmo rio, porque as águas nunca são as mesmas e nós também nunca somos os mesmos. Você não é o mesmo que você era ontem. E você não será o mesmo daqui a pouco. Você estará mudando. Existe um processo de nascimento, de desenvolvimento, de crescimento, de estabilidade e de decrepitude e morte no finalzinho. Tudo se move, tudo se transforma, nada permanece o mesmo. Ele comparava o mundo à chama de uma vela que queima sem cessar e transforma a cera em fogo, o fogo em fumaça e a fumaça em ar. O dia se torna noite, o verão se torna inverno, o novo fica velho, o que é úmido seca, cada ser ele está em direção a um movimento do seu contrário. Hoje eu sou jovem, amanhã não serei tão jovem assim, serei velho. E essa é o processo mais assim interessante de transformação que nós assistimos. A realidade para Heráclito, ela é considerada a harmonia dos contrários. A realidade é a harmonia dos contrários que não cessam de se transformar uns nos outros. Se tudo não cessa de transformar permanentemente, como explicar que nossa percepção nos ofereça as coisas como se fossem estáveis, duradouras e permanentes? Com essa pergunta, o filósofo Heráclito indicava a diferença entre o conhecimento que nossos sentidos nos oferecem e o conhecimento que nosso pensamento alcança. Para Heráclito, nós tínhamos dois mundos. Um mundo que é um mundo sensível, que nós percebemos pelos nossos cinco sentidos, qual seja a nossa visão, o nosso paladar, o nosso olfato, a nossa audição e o nosso tato. Nós conhecemos o mundo através desses cinco sentidos. Mas esses cinco sentidos também nos oferecem toda uma estrutura para que a gente possa perceber racionalmente, intelectivamente. Então, existe um conhecimento que é próprio do nosso entendimento pelos sentidos. Mas existem outras coisas que nós não captamos pelo sentido. Por exemplo, a ideia de Deus. A ideia de Deus. Então, veja só. Deus não pode ser captado pelos sentidos. Eu não posso abraçar Deus. Eu não posso dar um beijo em Deus. Eu não posso tocar a mão de Deus. Então, como é que eu posso chegar até Deus? Eu posso chegar até Deus através do meu pensamento. Eu posso pensar Deus. Eu posso olhar o mundo, ver essa grandeza toda, olhar para os homens, ver essa beleza de tudo que o homem criou. E eu posso perguntar, puxa, se o homem criou tudo isso,
Deus criou o homem, Deus criou a natureza, é uma inteligência muito grande. Ou será que as coisas vieram do acaso? Os religiosos, os pensadores religiosos antigos, não tinham dificuldade nenhuma. Eles diziam que tudo vinha dos deuses. Aliás, os gregos tinham deuses representando todos os fenômenos da natureza. O mundo antigo era um mundo religioso, profundamente religioso. Tudo era manifestação divina. Né? Existia Deus sacana, existia Deus tarado, existia tudo quanto é espécie de deuses. O que eles diferenciavam de nós? Eles eram eternos. E nós, infelizmente, nós somos mortais. Eles tinham a imortalidade. Aliás, olha só, Cronos era um titã, era um deus, um dos primeiros deuses a governar o mundo para os gregos. Ele teve vários filhos, dentre eles Zeus. Zeus lutou com o próprio pai e acabou matando o próprio pai. Zeus superou Cronos, que é Cronos, o tempo. Dizer que Zeus matou Cronos é dizer que Zeus tornou-se imortal. O outro filósofo que também pensou ser é Parmênides. Parmênides colocava-se na posição oposta à de Heráclito. Dizia que só podemos pensar sobre aquilo que permanece sempre idêntico a si mesmo. Que o pensamento não pode pensar sobre coisas que são e não são, que ora são de um modo e ora são de outro, que são contrárias a si mesmas e contraditórias. Nesse sentido, conhecer para Parmênides é alcançar o idêntico, o imutável. Nossos sentidos nos oferecem a imagem de um mundo em incessante mudança, num fluxo perpétuo, onde nada permanece idêntico a si mesmo. O dia vira noite, o inverno vira primavera, o doce se torna amargo, o quente esfria, o frio se aquece, o líquido vira vapor ou vira sólido. Qual era o problema, então, para esses filósofos? Como pensar o que é e não é ao mesmo tempo? É possível pensar o que é e o que não é ao mesmo tempo? Como pensar o que se torna oposto e contrário a si mesmo? Não é possível, dizia. Pensar, portanto, é apreender o ser na sua profunda e permanente realidade. Um outro pensador, chamado Demócrito, desenvolveu uma teoria sobre o ser, ou sobre a natureza, conhecida como o nome de atomismo. A realidade é constituída de átomos, dizia Demócrito. Os seres surgem por composição dos átomos, transformam-se por novos arranjos, doa átomos e morrem pela separação deles. Os átomos possuem forma e consciência diferentes e essas diferenças e os diferentes modos de combinação entre esses átomos produzem a variedade de seres, suas mudanças e desaparições. Por meio de nossos órgãos dos sentidos, percebemos o quente e o frio, o doce, o amargo e etc. Sentimos prazer e dor porque percebemos os efeitos das combinações dos átomos que, em si mesmo, não possuem tais combinações. Olha só, é interessante a gente perguntar o significado de átomo. O que é átomo? O átomo é o indivisível. Dizia Demócrito e o seu companheiro Leucipo, eles diziam que se nós pegarmos um pedaço de pedra, qualquer pedra, e fôssemos quebrando essa pedra, quebrando, cada vez em pedaços menores, nós chegaríamos ao nada?
Não, para eles não existiam esse nada, ou não existia o nada. Para eles existia o átomo, o indivisível, aquilo que não pode ser quebrado. E isso explicaria a origem de todos os seres. Somente o pensamento pode conhecer os átomos, que são invisíveis para a nossa percepção sensorial. É interessante notar que essa visão nos proporcionou o entendimento de que nós temos um mundo que nós podemos conhecer através dos nossos sentidos e um mundo que nós só vamos perceber através da nossa razão, do nosso raciocínio, do nosso pensamento. Mais uma vez, o mundo das coisas, o mundo da natureza que está diante dos nossos 5 sentidos e o mundo da nossa razão. Dessa maneira, Demócrito concordava com Heráclito e Parmênides, que há uma diferença entre o que conhecemos por meio da nossa percepção e o que conhecemos apenas pelo pensamento. É aquela história que eu disse a vocês. Vejam só. Nós percebemos que a cadeira ela pode ser vista de variadas formas, mas a essência da cadeira, o ser da cadeira, ele é imutável. Ele é a essência dela. Aristóteles vai falar disso mais tarde. Porém, diversamente dos dois filósofos, Demócrito, Parmênides, melhor dizendo, não considerava a percepção ilusória, mas apenas um efeito da realidade sobre nós. O conhecimento sensorial ele é tão verdadeiro quanto aquilo que o pensamento puro nos oferece de forma verdadeira, profunda. Desde o início da filosofia, os filósofos deram conta de que nosso pensamento parece seguir certas leis para conhecer as coisas e que não há uma diferença entre perceber e pensar. Qual é o problema que nós temos diante dessa afirmação? Pensamos com base no que percebemos ou pensamos negando o que percebemos? Pensamos e que o nosso pensamento continua, nega ou corrige a percepção. O modo como os seres nos aparecem é o mesmo modo como os seres realmente são? Nossos sentidos podem nos enganar. E é aqui que mora uma coisa muito importante. Nós temos opiniões que advêm da forma que nós percebemos as coisas e, portanto, todas as pessoas têm opiniões, todas as pessoas conhecem a partir dos sentidos, mas existem conhecimentos que são muito mais profundos. Quando nós olhamos as coisas somente do ponto de vista daquilo que elas se nos apresentam pelos sentidos, nós podemos estar no mundo da superficialidade. Enquanto que quando nós raciocinamos profundamente, nós podemos encontrar a essência, o ser de todas as coisas. O ser de Deus, por exemplo.